Ô irmãos, aqueles escravos, a coroa de espinho era para nós, mas Ele, meu amor, por amor a você, igreja, Ele carregou a cruz, os cravos, os pregos. Ele não olhou, meu amado, para o pecado que não estava sobre Ele, porque o nosso pecado, igreja, estava nas costas de Jesus. Ah, meu querido, foi por nós que Ele morreu. Ah, meu querido, creia que nesta tarde, meu amado, a cruz será verdade na sua vida. Ah, meu querido, lá nas costas dele, as chicotadas. Ah, meu querido, Ele carregou as nossas doenças, os sofrimentos. Ah, meu querido, tudo aquilo que seria pesado para nós, Jesus carregou na cruz. Por isso, erga as mãos para os céus e louve a Ele neste momento. Ah, meu querido, adore a Ele de todo o seu coração. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Comece a chorar. Foi por você que Ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Comece a chorar. E foi por você que Ele mostrou tanto amor. Sim, nosso Deus, é por isso que estamos aqui nesta tarde, meu Deus, para agradecer, meu Pai, aquilo que o Senhor fez lá na cruz e que o Senhor continua fazendo, meu Deus, através da Tua palavra. Ah, Deus, eu creio que neste dia, nesta hora, neste momento, neste lugar sagrado, ah, meu Deus, as pessoas serão curadas, serão libertas e serão abençoadas neste momento. Deus amado, querido, eu te peço agora, Senhor, visita, meu Deus, o familiar deste homem. Pai, no meio de nós, algumas pessoas, meu Deus, que os muros estão quebrados, alguns muros ainda estão pela metade, mas o Senhor é fiel e justo, meu Deus. O Senhor é fiel e justo, Pai, para contemplar esta obra, para continuar a obra, meu Deus, que o Senhor tem na vida do teu povo. Ah, meu querido, e você, meu amado, que crê nestes milagres, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Mais forte, igreja, é para Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. A Ele, igreja, a honra, a glória. Ori, canta lá, baxiri, canta lá, baias, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Oh, igreja de Jesus, adore Ele com aplausos. Oh, meu amado, adore Ele neste momento, aplaudindo a Ele os milagres, os sinais, prodígios e maravilhas que Ele fará no meio de nós hoje. Ah, meu querido, assim como a ministra Daniele declarou, as pessoas verão a diferença em você, igreja. Onde você passar, todos verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Os milagres alcançarão a sua vida hoje, meu amado. Os cravos eram para nós, a coroa, a cruz, mas Ele carregou. Ele não pensou duas vezes para a tua salvação, igreja. Aplauda Ele, igreja. Ori, canta lá, baxiri, canta lá, baias. É para você, Rei dos Reis. É para ti, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. O teu povo está te glorificando hoje, Jesus. Ori, anda lá, canta lá, baxiri, canta lá, baias. Aleluias, igreja. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quem veio buscar uma transformação, diga glória a Deus, igreja. Mais forte, igreja. Quem quer transformação, diga glória a Deus. Meu amado, nós temos que estremecer o inferno. Quem veio aqui para acabar com o inferno, diga amém. É hoje, igreja, que nós vamos ouvir aqui neste lugar o grito de derrota do diabo. Se você não ouviu, você vai ouvir hoje, amém, igreja? Porque a luz de Deus está na sua vida, amém? Se você entrou aqui nas trevas, através do louvor, as trevas já foram dissipadas na sua vida, amém? Se o seu corpo estava doente, será sarado hoje. Se a prosperidade não tinha alcançado você, pode bater nos bolsos aí, porque a bênção de Deus alcançou você neste momento, amém, igreja? Eu vi
vejo aqui pessoas com os bolsos lotados, amém? Bolsos cheios aí. Pode pedir um pouco emprestado aí para o vizinho do lado. Me empresta um pouco aí, divide aí com o vizinho. Amém? Podem se sentar, os mais que vencedores. Nós vamos aprender hoje do Senhor, igreja. Muitos de nós estamos com os muros quebrados. Muitos de nós somos a cidade do Senhor, a igreja de Jesus. Não é verdade, igreja? Muitos de nós somos cidades do Senhor. Quando Ele voltar, Ele vai buscar a cidade dele, a igreja dele. E a igreja é nós. É você que está em casa, é você que está aqui, é o familiar por quem você tem orado. Jesus, Ele vai voltar para levar a igreja dele. Mas Jesus, Ele não quer levar uma igreja com muro pela metade, uma cidade em ruínas. Ele não quer levar pessoas, Ele não pode, Ele não quer que você esteja na Babilônia, preso, no cativeiro, quando Ele voltar. Foi para a liberdade, igreja. Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, se você está com os muros caídos, se o diabo foi lá, destruiu sua vida financeira, destruiu sua vida sentimental, destruiu sua vida espiritual, quero declarar para você que o teu muro vai estar no altar de Deus hoje. Amém, igreja? Digam glória a Deus, amados. Nós vamos ver verdadeiramente o que um grande homem de Deus fez. Era um homem simples, como eu, como você, que andava, comia, falava. Não tinha nada de especial em Neemias. Ele era um homem que buscava servir a Deus, como você, que veio aqui reconstruir algo, não é verdade? Levantar algo, começar algo, ou até terminar algo que você fez com Deus, um concerto, ou um voto que você fez a Deus, ou um propósito. E Deus quer que você termine este muro hoje. Se nós vamos ver aqui que Neemias, em 52 dias, foi o suficiente para reerguer os muros de Jerusalém. Mas para você, minha igreja amada, hoje, daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto, ou daqui a 10 minutos, ou 5 minutos, quando você fizer um concerto com Deus, o seu muro vai estar em cima. O seu muro de prosperidade, de cura, de libertação, de família salva. Amém? Porque quando a palavra entra, ela traz vida para a nossa vida. Amém, igreja? Vamos abrir lá a Bíblia no livro de Neemias, um livro abençoado. Nós vamos ver ali que houve uma luta. Neemias, assim como você, certamente teve uma luta em sair de casa, talvez não achava o ônibus, não conseguia pegar o metrô, talvez não tinha nem dinheiro para vir aqui hoje. Talvez você estava até deitada lá na sua cama, nem coragem sequer tinha de vir buscar a Deus. Deus falava, vai, e você não tinha forças. Mas a força de Deus trouxe você neste lugar, para que seu muro, que está lá no chão hoje às vezes, queimado, destruído, Deus, Ele quer colocar o seu muro de pé, para quando Jesus voltar, Ele levar você inteiro na presença dEle. Não com o corpo doente, com o bolso vazio, não. Deus quer você com o bolso cheio, com o muro erguido, no nome de Jesus. Todos abriram? Neemias, capítulo 1. Vamos ler juntos? A palavra de Neemias, filho de Eucalias, e sucedeu no mês de Quisleu, do ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande e em muita grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De tudo nos corrompemos contra ti,
e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Parando aqui um pouquinho, igreja, podemos observar que Neemias era apenas o copeiro do rei. E quando o irmão dele, Anani, chegou, ele perguntou de Jerusalém, cidade outrora que Neemias estava. Mas antes disso, nós podemos ver lá que antes de Neemias, Deus falar ao coração dele para ir até Jerusalém, reconstruir a cidade dos pais dele, cidade que estava destruída pelo pecado, pelo erro, os muros queimados, tudo ali em ruínas. Imagine você que a cidade em que você nasceu, a cidade que você ama, de repente ali os bárbaros vão lá e destroem aquele lugar. O lugar, talvez a casa que você nasceu, o hospital em que você nasceu, o lugar que você morou, ou aquela casa que você comprou, deixou ali para sua família. Outrora, você está em outro país, chega ali alguém dizendo: olha, aquela cidade que você tanto ama está destruída. Assim tem feito o diabo nas nossas vidas. Deus, ele nos deu um corpo, e a Bíblia diz que o nosso corpo, quando aceitamos Jesus, passa a ser templo do Espírito Santo. Deus, assim como no tempo ali na terra de Jerusalém, ele também não quer que o seu corpo seja destruído com doenças, com sofrimentos. Mas ali, Neemias estava ali sendo copeiro do rei, mas ele na verdade estava com o pensamento lá na cidade dele. Assim somos nós, estamos aqui, talvez você ainda está com o muro inteiro, talvez você até está aqui hoje apenas para louvar a Deus, mas talvez lá na sua casa tenha alguém doente. Talvez o seu filho está com o muro quebrado, está queimado, está nas drogas, nos vícios. Talvez a prosperidade que você tem buscado não chegou até você. De repente a sua Jerusalém também está como a Jerusalém de Neemias. E você verdadeiramente veio aqui hoje para reconstruir, para que o Senhor ensine para você qual tijolo você vai colocar, qual areia, qual palavra, qual direção, qual atitude você vai tomar, para que os seus muros, outrora destruídos pelo pecado, pelo erro, pelo engano, pela mentira, se levante na presença de Deus. A Bíblia diz que Anani chegou ali e Neemias perguntou: como está Jerusalém? Ele disse: olha, meu irmão, está quebrada, está destruído. Algumas pessoas foram levadas cativas e outras estão lá destruídas. Aquele pouco de gente que ficou, Neemias, também está na miséria, está no desprezo, está no sofrimento. Assim talvez, igreja, tem sido a sua vida. Você está até de pé, mas lá na sua casa, sua mãe está no hospital, o seu filho está nas drogas, o bolso do seu familiar está vazio, você quer pagar o aluguel, não consegue, quer pagar a água, a luz também não consegue, busca um emprego, mas não acha, a depressão talvez tenha dominado a sua vida. Então, meu amado, a Bíblia diz aqui que a Jerusalém, que era a casa santa de Deus, o lugar que foi preparado para as pessoas adorarem a Deus, a cidade santa havia sido destruída. Mas aqui nós podemos ver, igreja, que a Jerusalém, que o corpo, que é templo do Espírito Santo, a nossa vida só é destruída por causa do pecado. Foi isso que Neemias estava fazendo. Quando ele soube da má notícia, ele não se desesperou. Ele não olhou para a adversidade, ele não olhou para a má notícia que Anani estava dando para ele, não. Lembrando que antes mesmo de Neemias ir até Jerusalém reconstruir, a Bíblia diz que mandou Zorobabel, que era um líder, antes lá no tempo de Esdra, que foi também para reconstruir, mas ele ficou desanimado, igreja, ele não conseguiu. Depois Deus mandou Esdra e nada havia acontecido. Mas agora era tempo de Neemias. Quero declarar para você, igreja, talvez alguém da sua família te trouxe e está prostrado em casa. Mas hoje, meu amado, você não será como Zorobabel, não será como Esdra, será um Neemias, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai colocar a Jerusalém, que o diabo destruiu, de pé. Digam glória a Deus, igreja. É você, o Neemias, que Deus levantou nesta tarde para reconstruir a cidade, o trabalho, o coração, o sentimento que foi destruído pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo anda de redor, buscando a quem possa tragar. Você verdadeiramente deixou que o pecado te dominasse, por isso a sua Jerusalém está caída. Não consegue orar, não consegue buscar, não consegue ficar na presença de Deus. Uma hora você até louva a Deus, noutra hora você está murmurando. A sua Jerusalém tem ficado em altos e baixos. Mas olha o que o Senhor diz aqui. A Bíblia diz
aqui no 7, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgridireis e eu vos espalharei entre os povos. O que nos espalha, igreja, o que nos separa de Deus é o pecado, é o erro, é o pavio curto demais, é a contenda que você não consegue deixar ela, é a mentira que você não abandona ela vive grudada em você. Você uma hora é nova criatura, ora você é velha criatura. As pessoas nem sabem quem é você na verdade. Muitas vezes, muitos crentes têm dupla personalidade. Na igreja, glória a Deus, aleluia, quando chega em casa ele vai tomar uma cerveja, ele vai fumar um cigarro, ele vai fofocar da vizinha, ele vai falar mal, ele vai pôr o som no último volume, querendo evangelizar o crente do jeito dele, da maneira dele. Mas não é assim que Deus tem nos ensinado, não, igreja. A Bíblia diz aqui que Jerusalém foi destruída por causa do pecado do povo. Não era a vontade de Deus, não era a vontade de Deus de destruir o templo de Deus. Mas aqui o pecado fez com que os inimigos invadissem aquela cidade, queimasse tudo, destruísse, pegasse ali as famílias, as crianças, os homens, os velhos e levassem cativo. E aqueles que ficaram em desprezo, ficaram em miséria, ficaram mendigando, certamente doentes, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Muitos estão assim. Estão na casa de Deus, mas está na miséria. Está na casa de Deus, mas a única coisa que ele sabe falar: estou com febre, estou com dor de cabeça, não posso, quem sabe, talvez esse emprego não é para mim. Nesta hora, igreja, o seu muro verdadeiramente está como os muros de Jerusalém antes da chegada de Neemias. A Bíblia diz que o pecado fez com que o povo se espalhasse, se perdesse e se separasse de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, meu querido, porque nós vamos falar do conserto. A Bíblia diz que lá no tempo de Moisés, daqui a pouco nós vamos ler, Levítico 26, Deus, quando ele tirou o povo do Egito, ele fez um conserto com o povo. Falou: se vocês não se espalharem, eu serei contigo. A cura estará sobre você, a prosperidade estará sobre a sua vida. Mas se você esquecer o conserto que eu fiz com você, a aliança que Deus fez com o povo de Deus, que somos nós hoje, e que é o povo que saiu do Egito também, e que é o povo que virá depois de nós, se nós verdadeiramente abandonarmos Deus, Ele não poderá nos abençoar. Deus, igreja, não nos abandona. Nós é que abandonamos Deus. Quando o quê, pastora? Quando Deus, fazemos um voto e não honramos. Quando declaramos que somos mulher de Deus e não somos. Quando falamos que não vamos mais pecar e pecamos. Quando declaramos: Deus, olha, falar mal das pessoas eu não falo, mas a sua boca é 24 horas fofocando das pessoas. Você fala mal da sogra, do parente, do primo. Na sua casa, só você vale alguma coisa. Ninguém mais vale nada. Foi o que aconteceu com o povo de Jerusalém, povo santo, que adorava a Deus no templo de Salomão, povo que até ajudou a construir o templo, que era o templo mais lindo do mundo, algo que Deus falou ao coração do povo naquele tempo. Mas a Bíblia diz aqui, que o pecado fez com que o povo se espalhasse. E quando eu me separo de Deus, igreja, quando eu me espalho verdadeiramente, as trevas me tocam. A doença me alcança, a miséria toca na minha vida. O meu muro, que outrora estava na presença de Deus, ele cai, ele desmorona, ele verdadeiramente não fica na presença de Deus. Olha o que o Senhor declara aqui, aí no 9: e vós vos converteres a mim e guardar os meus mandamentos, eu os farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os juntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes são os teus servos e o teu povo que resgataste com tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, essa é a oração de Neemias, igreja. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o seu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Neemias, quando ele soube da má notícia, ele correu, como você correu hoje para a Avenida São João 791, para orar pela sua casa, para orar pela Jerusalém que você deixou quebrada lá na sua casa, para o seu marido que talvez está lá na bebida, para a sua filha que está na prostituição. Neemias não foi diferente de você.
Ele correu para a presença de Deus, ele chorou, ele lamentou, mas ele não chorou na frente dos homens não, igreja. Ele chorou na presença de Deus. Aí Deus falou: olha, Neemias, sabe por que o povo está derrotado? Porque o povo está destruído? Porque o povo abandonou o concerto que fez comigo. Deus foi lá no Egito, tirou o povo lá da mão do faraó, tirou eles de lá, estava levando eles para a terra prometida, mas o povo, no tempo de Neemias, 495 anos antes de Cristo, há 3.000 anos atrás, o povo já havia esquecido o concerto que fizera com Deus. Assim somos nós, aceitamos Jesus um dia, no outro dia já vira as costas para o Senhor, declaro: Jesus, eu te amo, no outro dia já amaldiçoo Deus, se o milagre não acontece, eu xingo desde a última geração da família da minha sogra. Assim tem sido o povo de Deus, tem se espalhado, tem saído da presença de Deus. Por isso, igreja, que verdadeiramente o seu muro não está de pé, a sua prosperidade não está sobre você, a sua família, você olha esses lugares vazios, aí ainda, pela fé, lógico, está aí o seu marido, os seus filhos, mas você ainda não consegue ver com os olhos naturais, você só tem visto pelos olhos da fé. Mas Deus, Ele quer trazer a sua família, Ele quer trazer o seu marido, Ele quer libertar o seu filho que está nas drogas, Ele quer prosperar você, Ele quer trazer vida e vida com abundância para a sua vida. Diga amém, igreja. O Senhor aqui, Ele declarou que verdadeiramente, Ele falou: olha, se vocês verdadeiramente parar o concerto comigo, parar de me obedecer, eu vos espalharei. Mas não é Deus que espalhou não, igreja. O pecado é que nos espalha, o pecado é que nos separa de Deus, o pecado nos tira da riqueza e nos coloca na pobreza, o pecado nos tira ali da adoração a Deus e nos coloca na murmuração. É isso que o diabo quer. Lembrando que ele anda de redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E quando eu deixo de fazer um voto com Deus, quando eu não cumpro, quando eu não honro a Deus, quando eu não vivo nos mandamentos, quando eu paro de fazer a ordenança de Deus, naquela hora o diabo, ele me traga. Ele diz que ele procura a quem possa tragar. Se eu deixar, o diabo vai me tragar. Se você deixar, ele vai tragar o seu corpo, a sua mente, o seu coração, o seu familiar, a sua vida financeira. Ele vai tocar em toda a sua vida. Mas Deus diz: se hoje vós verdadeiramente se humilhar diante de mim, o Senhor diz que o quê? Que Neemias, ele falou: olha, Jesus, eu estou clamando aqui, Deus, pelo meu povo, os meus irmãos, os meus familiares, que verdadeiramente, Senhor, hoje eles vão lembrar, vão temer ao Senhor e vão lembrar do concerto que o Senhor fez com ele. Diga amém, igreja. Por isso nós vamos aqui ver que depois Simbalate, Tobia, chegou ali para tentar tirar a atenção de Neemias. Quando o muro estava pela metade, ele começou a gozar de Neemias, declarando que Neemias não ia conseguir. Mas Neemias não olhou para a adversidade, não olhou para nenhum Sambalate, não olhou para nenhum Tobias, ele olhou para a promessa de Deus, porque ele fez uma oração, igreja, e há poder na oração. A Bíblia diz: muito vale a oração de um justo. Quando eu oro, Deus, ele vai lá, pega o meu muro que está lá embaixo, ele coloca de pé. Mas é necessário, igreja, fazer um concerto com Deus. Quem quer fazer um concerto com Deus aqui hoje? Diga glória a Deus. É hoje, meu amado, é hoje que o seu muro, que outrora estava caído, Deus vai colocar de pé. E a Bíblia diz lá em Levítico 26, vamos lá rapidamente, para ver o que Deus fala a você que fizer o concerto com Ele, a você que não só lembrar, mas se acertar no altar de Deus hoje, falar: Senhor, eu quero viver essa bênção, eu não quero mais, Senhor, ficar longe de Ti, eu não quero mais, Senhor, ficar sem concerto contigo. Abriram lá, Levítico capítulo 26, o versículo 3 diz: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e o fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Aí no 7 diz: e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. A Bíblia diz no versículo 8: 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos, a Bíblia diz, cairão a espada diante de vós. No versículo 9 diz: e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto contigo. E no versículo 11, a Bíblia diz: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. No versículo 12: e andarei
andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por meu povo. Digam amém, igreja. Olha o que o Senhor está declarando, igreja. Então hoje, meu amado, se você estava desconcertado com Deus, se você estava até agora vivendo no pecado, se a mentira te dominava, se a miséria estava tocando o seu viver, agora se coloque de pé neste momento, porque nós vamos fazer um concerto com Deus. E aquele muro que outrora Sambalate, Tobia queria derrubar, aquilo que estava na miséria, aquilo que estava destruído, aquilo que estava queimado a fogo, se o seu coração estava queimando com uma mágoa que você tem clamado e não consegue perdoar, é hoje, igreja. Hoje que Deus diz que Ele vai te colocar no tabernáculo dEle. Digam amém, igreja. É hoje, igreja. No tabernáculo do Senhor eu quero declarar para você: o diabo vai te procurar e não vai te achar. A doença vai procurar o seu familiar, não encontrará. Porque hoje, igreja, nós abandonamos o pecado e vamos fazer o concerto com Deus. Nós verdadeiramente vamos viver este concerto com o Senhor. Digam amém, povo de Deus. Então nós vamos pedir para todos agora, num ato de fé, nós vamos passar para o lado esquerdo desta igreja. Os soldados de Jesus, eu vou descer, eu vou deitar o sal como um ato de fé. E esse sal, meu amado, a terra que for, a água que for estéril, a água que for má e a terra que for estéril será fértil nesse dia. Ah, meu amado, se havia um manancial na sua vida que você não dava um centavo, a aparência era boa, mas você não conseguia ver nada, Deus fará o mover dele neste lugar. Ah, meu querido, creia que os soldados de Cristo estão a caminho da vitória. Ah, Pai, assim como Neemias, meu Deus, quando ele soube da má notícia, ele orou, ele clamou. Ah, Deus, o pecado havia destruído Jerusalém, mas o Senhor Jesus estava naquele lugar para mudar, Pai, a vida daquele povo. Ah, Deus Todo-Poderoso. Por isso, Deus amado, querido, nós vamos orar, meu Deus, na mesma fé, Senhor, em nome de Jesus. Pai, é nesta hora, Deus, que eu vou deitar o sal, e aquilo que estiver morto vai reviver neste momento. Pai, o muro que está quebrado, Pai, este muro vai ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu vou unir minha fé, meu Deus, com a ministra Marta, e nós vamos orar. Pai, nós vamos declarar que o diabo não tem poder, meu Deus, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Ah, Deus amado, querido, o muro não está mais quebrado, o muro já está de pé, em nome de Jesus. Sim, meu Deus querido, meu Deus amado, esta pessoa, Senhor, já não vê mais, Senhor, as portas sendo, ó Deus, quebradas. Ó Deus, o muro já não está mais, Senhor, ruído, mas a edificação já é, Senhor, iminente. E é em Teu nome, Senhor, que estas pessoas estão marchando para a vitória agora. É em Teu nome, Senhor, que elas recebem a bênção agora. O sal está sendo deitado, a maldição está sendo quebrada. Ó Deus, o Teu poder está sendo operante neste lugar. Começa a trabalhar, Senhor, em cada vida. Começa, Senhor, a tirar, Deus querido, Deus amado, a esterilidade no meio do Teu povo. Esta pessoa, Senhor, ela se lembrou do concerto, e a partir de agora, meu Pai, as maldições caíram por terra. O Teu nome, Senhor, está sendo glorificado neste lugar, para a glória do Teu nome. Sim, meu irmão, a tua vida já está sendo restaurada. Aonde estava deserto, ou está sendo reverdecido agora. Meu irmão, creia, porque o poder de Deus, ele está passando sobre a tua vida. E aquilo que parecia seco, parecia que aos teus olhos seria impossível de reverter, creia que Deus já está revertendo, já está trabalhando a tua causa. Aonde, meu irmão, você está necessitando de uma bênção, creia e toma posse da sua vitória. É na sua saúde, é na vida sentimental, ou é na união familiar. Aonde quer que esteja alojado o mal, ele não pode mais continuar, porque o poder de Deus está passando agora. E aonde houver uma ação maligna, ele não vai mais prevalecer, vai ser desfeito agora. Se levanta em oração agora. Ora comigo, meu irmão, mandando esse mal embora. Aonde quer que ele esteja, não pode continuar. É na sua saúde, aonde houver um muro quebrado, eu creio que foi restituído para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, é agora o seu momento. Começa a restaurar a sua vida agora no altar de Deus. Pede para Deus reconstruir a sua vida sentimental agora. Peça para Deus reconstruir o seu emocional agora. Aonde você estiver amargurado, aflito, triste, abatido, é o seu momento agora. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos agora, Pai. Nós te pedimos agora em nome de Jesus. Levanta essa pessoa agora,
Senhor. Tira dela, Pai, esse complexo de inferioridade, essa tristeza, meu Deus, essa angústia, esse sofrimento, essa dor, essa depressão agora. Essa pessoa que sente que ela não vai mais a lugar nenhum, que ela não tem mais condição. Mas hoje, em nome de Jesus, irmão, você pode ter ido muito longe, mas hoje é dia da sua restauração. Hoje é o dia de você se levantar. O Senhor está te dando uma chance, o Senhor está te dando uma oportunidade neste momento. Peça perdão agora, venha restaurar o seu muro. Hoje é o dia da sua vitória, hoje é dia de Deus mudar a história da sua vida. Aproveita este momento agora. Neemias restaurou os muros, é o seu momento agora. Restaura a sua vida, se conserta com Deus agora. Entra diante de Deus e fala: Senhor, me perdoa, Senhor, eu fui longe demais, mas a tua palavra declara que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Então, meu Deus, olha para mim com teus olhares de amor, olha para mim, Senhor, com teus olhares de misericórdia, Senhor, e me pega nos teus braços agora, em nome de Jesus. Vem, poder de Deus, sobre a tua igreja agora, vem sobre o teu povo agora, vem restaurando agora. Irmão, agora não é hora de você ficar sentado. Levanta, fica de pé agora, porque o Senhor quer te abençoar. Se coloca na presença de Deus agora, porque Deus não fala com aquele que está sentado. O Senhor está falando com você nessa tarde. Te coloca de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, a maldição está sendo quebrada agora. Esta pessoa se posicionou, esta pessoa já se levantou, ela tomou posse daquilo que lhe pertence, e o mal não mais prevalecerá, o mal não vai ter mais lugar na tua vida, na tua casa, na tua família. É o poder de Deus que está operando lá agora, é o poder de Deus que está se fazendo presente ali naquele lar, onde a contenda imperava, onde a maldição imperava, onde o ódio, em nome de Jesus Cristo, ele vai caindo por terra agora. O nome do Senhor está sendo exaltado na tua vida agora, meu irmão. Feche os teus olhos, comece a guerrear, comece a lutar. Você não pode aceitar este mal na tua vida, você não pode aceitar esta maldição, em nome de Jesus. Sim, nosso Deus e nosso Pai, erga as mãos para os céus, igreja. Você agora está no tabernáculo do Senhor. Ah, meu querido, o mal não pode mais te tocar. Então você está livre para adorar a dele. Comece a adorar a Deus agora, o mais alto que você puder. O Deus do impossível está neste lugar. Ah, louve a Deus neste momento. Comece a declarar, igreja, que o Deus do impossível, aquele que você tinha feito um concerto com ele e havia esquecido, mas o Espírito Santo de Deus te fez lembrar, igreja. E ele declara, meu amado: eu porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e vós serei por Deus, e vos me serei por meu povo. Somos o povo eleito, igreja. Comece a adorar a ele neste momento. Ah, meus queridos, adore ele. Adore, 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 adore. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, igreja. Quando tudo diz que não, ou parece que